Hoje eu queria conversar com vocês sobre a questão do Banco Central do Brasil, no momento em que se aguarda o anúncio da decisão do presidente Lula quanto a quem será o novo presidente do Banco Central e os novos dirigentes, novos outros dirigentes também. Isso significa que, a partir de janeiro, os indicados do presidente Lula terão folgada maioria no Comitê de Política Monetária, que é o Copom, que é responsável por fixar a taxa de juros com vistas a alcançar a meta de inflação fixada pelo Conselho Monetário Nacional. Essa taxa de juros está em 10,5%, quando comparada a uma inflação corrente esperada da ordem de 4%, significa um juro real de mais de 6% ao ano. Estou falando da taxa básica, e é uma das mais altas do mundo estatisticamente conhecido, sempre, quase sempre. Continua. Apesar de o próprio presidente dizer, e vários outros economistas, não só eu, dizer por que essa taxa de juros tem que ser tão alta, qual a argumentação em favor disso? Não está claro, e espera-se que com um novo presidente e uma nova maioria do Comitê de Política Monetária a partir de janeiro, o Banco Central possa começar a reduzir essa taxa básica de juros. Lembrando que essa é a taxa básica. As taxas praticadas pelos bancos, quando emprestam a empresas, a indivíduos, são muito mais altas ainda, porque há um spread bancário no Brasil, uma margem bancária, que é das mais altas do mundo também, se não é a mais alta. Então, o custo do crédito na faixa livre no Brasil é insuportavelmente alto. E é por isso, em grande medida, que a economia ainda investe pouco, cresce relativamente pouco. Portanto, essa é uma questão central para os novos dirigentes do Banco Central e que deve guiar, imagino, o presidente Lula na escolha desses nomes, né? Agora, normalmente se fala apenas desta função do Banco Central, a de fixar a taxa de juro básica e controlar a inflação. Mas o Banco Central tem diversas outras atribuições, importantes também, que nem sempre são mencionadas, ou raramente são mencionadas no debate público. Ele é responsável, por exemplo, por supervisionar e regulamentar o sistema financeiro brasileiro. Se ele cai nas mãos do sistema financeiro, como caiu no Brasil já há muito tempo, se o sistema financeiro tem uma influência determinante sobre a orientação do Banco Central, na política monetária, na política de supervisão financeira, isso cria um conflito de interesse. Por isso que é tão importante garantir a independência, a autonomia do Banco Central em relação ao sistema financeiro, que se apropriou do Banco Central nas décadas recentes, e isso não mudou. Além disso, o Banco Central, é importante lembrar, é uma das principais fontes de informação econômica no país. Dados econômicos e financeiros, em grande medida, saem do Banco Central. Então, é fundamental que o Banco Central tenha, por exemplo, transparência na divulgação das informações. E, contrariamente ao que se poderia esperar, essa transparência, em alguns aspectos, diminuiu. Por exemplo, a ata do Copom, que é publicada depois de cada reunião do comitê, essa ata antigamente, há não muito tempo atrás, era muito mais rica em informações do que é hoje. Hoje ela praticamente não dá nenhum número, fala apenas qualitativamente e não fornece para a análise das pessoas que leem a ata os dados concretos que serviram de base à atuação do Banco Central. Outra questão, o Banco Central é responsável pela gestão das reservas internacionais que são do país. Ele é apenas depositário dessas reservas. São reservas de moedas estrangeiras, dólar e outros, direitos especiais de saque do FMI, ouro e outros ativos, né? Como é que está a gestão das reservas? A transparência aqui também não é grande. Existe um relatório de gestão das reservas onde dá informações muito genéricas em alguns aspectos centrais. Vale a pena examiná-lo, mas ele não resolve os problemas. Por exemplo, a parcela de ouro das reservas internacionais do Brasil é suficientemente alta, tendo em vista as incertezas em relação a outros ativos. Não está exagerada a participação do dólar e de aplicações nos Estados Unidos, tendo em vista a fragilidade da economia americana. Nada disso fica claro na maneira como o Banco Central expõe a gestão das reservas, no meu entender. Por isso tudo é que eu digo, novamente, que é muito importante o Banco Central do Brasil. E muito importante para qualquer economia, no nosso caso, mais ainda, porque ele concentra várias funções que nem sempre os bancos centrais têm. Então, veja, daí que é um absurdo a proposta de emenda constitucional
65, que dá autonomia ainda maior ao Banco Central, praticamente desligando o banco da esfera pública. É a PEC 65. Essa PEC 65, ela transforma um órgão que exerce tarefas eminentemente públicas numa entidade de direito privado, pública de direito privado, com autonomia ainda mais ampla em relação ao governo eleito. Então, é mais um problema que o governo terá de enfrentar para evitar que essa PEC seja aprovada. Ela está tramitando, mas ainda não foi aprovada. E realça, mais uma vez, todo esse conjunto de atribuições que o Banco Central tem, que eu procurei resumir aqui, realça, mais uma vez, a importância da escolha dos dirigentes do Banco Central, presidente e outros diretores, que o presidente Lula irá anunciar em breve.